teu amigo. Deixa Deus te usar. Olha para cá, tá quente? Tá quente? Tá não, irmão. É só você, o pensamento assim, pensar que tá frio, que vai ficar frio. Isso é coisa da sua cabeça. Deus abençoe, igreja, amém? Obrigado, meu Deus. Amém. Meus irmãos, boa noite, graça e paz, amém? Você está feliz com Jesus? Diga glória a Deus. Rapaz, esse povo é uma bênção, né? Olha o que se formou aqui agora. Quero parabenizar a Igreja Batista Restaurar, aqui em Mari, ao querido amigo pastor Fábio, ao querido pastor Rivaldo também, sua esposa, a missionária Érica. Eu, desde muitas vezes, baixa só um pouquinho o teclado, só um pouquinho, não sei se é aí ou é aqui o retorno. Eu lembro que muitas vezes eu vinha para cá, às vezes que eu vinha aqui em Mari com o pastor Fábio, a gente sempre vinha juntos, e aí eu sempre comentava com ele do quanto que essa igreja aqui iria crescer na mão desse casal de jovens abençoados, e a gente tem visto o crescimento, a honra, a lealdade, né, que eles têm tido ao pastor, sua esposa, o respeito que tem tido, e os frutos estão aí, e vocês estão de parabéns por realizarem este primeiro congresso Restaurar. Eu acho que já vai ficar uma marca, né, das IBRs, esse congresso muito abençoado. Deus continue abençoando todos vocês, pessoal do teatro, pessoal do louvor, os obreiros aqui da casa, e que Ele continue fazendo aquilo que tem preparado para vocês, que eu sei que é uma jornada ainda muito longa e muito abençoada. Deus abençoe meu amigo pastor Flávio, também está aqui, né, lá do outro lado, ali nessa nova Mari que está crescendo também para o lado de lá, com um povo muito abençoado também. Deus abençoe sua vida, tá bom? Os demais pastores aqui, os obreiros, as missionárias, pastoras, Deus abençoe a vida de todos. Abra sua Bíblia, vamos ler a temática dessa festa. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Isabela, Deus abençoe sua vida. Belinha é amiga da minha esposa, amiga da minha casa. Davi está ali com a banda também, Jair. Davi é o maestro dessa banda aí, né? Ele dá a ordem aí, eu estou vendo ele dando a nota aí no baixo, o guitarrista já está afiado ali, tecladista, daqui a pouquinho a gente já canta novamente. Vamos ao texto, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, o tema está no verso 30, nós vamos ler o verso 30, e depois nós iremos ao capítulo 19, tá bom? Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 30, é o tema deste congresso. Quero respeitá-lo, quero pregar nele, e depois nós iremos ler o capítulo posterior, que é o capítulo 19, tá bom? 1 Reis, capítulo de número 18, verso 30, já está aqui na tela, se você localizou aí, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. E Elias disse a todo o povo: cheguem perto de mim. E o povo chegou perto dele, e ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. Capítulo 19, verso 1. Após todo esse feito, Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e ao mesmo tempo como ele matara todos os profetas com a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a lhe dizer o seguinte: assim me façam os deuses e outro tanto, se amanhã a estas horas eu não fizer com a tua vida como tu fizeste com a dos meus profetas. Quando Elias ouviu aquilo, levantou-se e tentou escapar com vida, chegou até Berseba, ali pertencia a um lugar de Judá, ali deixou seu servo na porta do deserto e seguiu adiante para dentro daquele deserto. Assentou-se debaixo de uma árvore e pediu a morte e disse: Senhor, agora basta, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Enquanto ele estava deitado debaixo daquela árvore, um anjo do Senhor tocou e lhe disse: Elias, levanta-te e come. E ele olhou, e eis que havia um pão sobre as brasas e um cântaro com água junto à sua cabeça. Ele comeu, bebeu, deitou-se novamente e foi dormir. Mas o anjo do Senhor tocou pela segunda vez e disse: Elias, levanta-te e come, porque tua jornada ainda será muito longa. E ele se levantou, comeu, bebeu
e na força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Chegando ali, ele entrou em uma caverna, se alojou, e de repente uma voz veio a ele, o Senhor lhe dizendo: o que tu fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Os teus filhos abandonaram teu pacto, quebraram os teus altares, mataram todos os profetas, e só eu fiquei, e buscam para tirar a minha vida. Mas o Senhor disse a ele: sai, coloca-te diante desse monte. E eis que passou por ele um grande vento, rasgou os montes, fez em pedaços as rochas, mas Deus não estava naquele vento. Depois do vento, um grande terremoto, mas Deus não estava naquele terremoto. Depois do terremoto, um grande fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um vento calmo e uma voz calma e suave. E foi aí que Elias ouviu a voz de Deus. Envolveu-se na sua face com um manto, saiu à porta daquela caverna, e a voz do Senhor novamente bradou, dizendo: o que tu fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Teus filhos abandonaram teu pacto, quebraram os teus altares, e só eu fiquei, e querem me matar com a espada, buscam para tirar a minha vida. Mas o Senhor disse a ele: vá e volte ao seu caminho. Vamos repetir essa última frase no 3? 1, 2, 3. Vá, volte ao seu caminho. Mais uma vez. Vá, volte ao seu caminho. Para terminar, vá, volte ao seu caminho. Você pode dizer amém? Amém. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto e olhe bem para mim. Queridos, nós estamos aqui hoje, e o tema dessa festa, o tema desse congresso baseia-se nesse texto que nós acabamos de ler, 1 Reis, capítulo 18, verso 30, e claro, o fato fala sobre a vida do profeta Elias. E esse homem na Bíblia, ele não é um homem normal, ele não é um homem qualquer. A Bíblia, ela é o livro da história da humanidade, e todos sabemos disso. Aqui está o começo da história da humanidade, o término dela. Aquilo que foi muito bem encenado aqui hoje, está descrito aqui, está representado aqui. O final da história, que muito se fala, muito se pensa, muito se elucubra-se sobre isso, já está definido na palavra de Deus. Nós somos o único povo da história que já sabemos o final, e aquilo que para muitos será o final, para nós é final só como tema, mas na verdade não é final, é começo de uma vida eterna e preparada que está para nós. E pelo fato da Bíblia ser um livro de histórias, eu digo que a história de Elias e o personagem dele na Bíblia não é um personagem qualquer. Claro, nós temos aqui várias histórias, nós temos aqui vários testemunhos, nós temos aqui a história de muitas vidas que podem produzir uma grande canção, podem produzir para nós uma grande mensagem, uma grande pregação, um grande ensinamento. Por exemplo, olhando para o Novo Testamento, a gente tem a história de diversas pessoas que Cristo se encontrou com ele e fez milagres. Bartimeu está na Bíblia. O cego de nascença está na Bíblia. A mulher do fluxo de sangue está na Bíblia. São histórias importantes? São pessoas que têm ali para aquele momento a sua relevância. A história dele pode metaforizar ou representar a nossa história, a história de alguém? Pode. Mas são histórias que começam ali, têm sua relevância, têm seu significado, mas ali mesmo elas encerram. Ali mesmo elas terminam. No Antigo Testamento, por exemplo, a gente tem um Gideão que derrota um exército dos midianitas com apenas 300 homens. 300 homens para mais de 100 mil, e detalhe, claro, do ponto de vista humano, do ponto de vista do cálculo, não tinha como ele vencer aquela guerra, e de forma inimaginável, de forma inexplicável, apenas quebrando o cântaro, tocando buzina, levantando a tocha e gritando que o Senhor é Deus, Deus dá uma vitória para aquele povo e através da vida daquele homem. É uma história importante? É uma história relevante? Mas ela se detém ali, como diversas outras histórias. Elias não. A história de Elias e esse homem aqui, ele é um personagem que, primeiro, a história dele por si só, ela é eletrizante. Eu diria, sem medo de errar, que a história de Elias, ela produziria facilmente um grande filme. E eu não falo daqueles filmes que a gente conhece, por exemplo, aquela coletâneazinha que a gente tinha antigamente, está aí até hoje, claro, aquela coletânea em DVD de vários filmes da Bíblia, está ali,
Davi, está ali José, você deve estar até lembrando aí agora, tem até uma capinha marrom da época do VHS, depois que se transformou até mesmo em DVD. Mas quando eu digo que a história de Elias ela produziria um grande filme, eu falo de um filme mesmo, um filme de cinema, com virada, com plot twist, com grandes momentos, com aquela história que você diz, que história é essa? Impactante, eletrizante, parece que vai dar errado, dar certo, acontece algo aqui, acontece algo ali. Se de fato hoje, por exemplo, Steven Spielberg da vida pegasse a história de Elias e olhasse para ela, não apenas pelo contexto histórico antigo, de uma história antiga, mas trouxesse aqui um roteiro, sem dúvidas, ele produziria facilmente um grande filme e uma grande história. Então, esse homem aqui, a vida dele, a história dele não é uma história normal. Juntamente com Moisés, ele é um memorial irremovível de toda a Bíblia e principalmente da antiga aliança. E a prova disso está quando Cristo estava aqui na terra, e ele certo dia, já perto do final do seu ministério, ele sobe lá nas proximidades do Hermon, e possivelmente, não é certeza sobre isso, lá no Monte Tabor, e agora ele leva ali 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, que eram íntimos dele, e ali ele vai se transfigurar, vai revelar sua divindade, vai mostrar que de fato ele é Deus, e naquele momento transcendente, quando ele revela-se como Deus, e a glória de Deus desce naquele monte, 2 homens aparecem. Quem são esses homens? Moisés e Elias. Moisés aparece de um lado, Elias aparece do outro, e ali estava basicamente a representação de toda a Bíblia Sagrada. Esses 3 homens, Antigo Testamento, Antiga Aliança, Moisés e Elias. Novo Testamento, a graça agora representada por Cristo, através da pessoa de Cristo, da figura dele ali transfigurada. Moisés, Antigo Testamento, representava a lei. Elias, Novo Testamento, representava os profetas. Então, a história desse homem não é uma história qualquer, não é uma história simples. Esse homem, para você ter uma ideia, em dado momento da vida dele, ele é alimentado por corvo. A Bíblia diz que Deus manda o corvo pegar comida, e essa comida é carne, e levar para ele, claro. Provavelmente o corvo vai levar, pela conjuntura da carne ali, não nos seus pés, mas sim no seu bico. E tem um detalhe, qual? É que o corvo ele é uma ave carnívora, da mesma cadeia biológica do urubu. Então ele se alimenta precisamente de carne, mas para alimentar Elias de forma inusitada, Deus pega um corvo que come carne, manda levar carne para ele sem comer, para deixar claro que o que Deus tem para você, alguém pode até querer tomar e tocar, mas não toca, porque o que é seu e acabou. E Elias é inusitadamente alimentado por um corvo. Em dado momento, esse homem anda numa carruagem de fogo. Até hoje, a Tesla, lá com Elon Musk, com toda a tecnologia que tem, com todo o avanço tecnológico, está produzindo carro de todo tipo, e talvez daqui a um tempo até um carro que voa, mas não, jamais talvez consiga produzir uma carruagem de fogo, e Elias é o único homem da história que anda em uma delas. Então, a vida desse homem não é normal. A história desse homem não é uma história qualquer, pastor. Ele era normal? Não. O fato dele ser profeta, era uma pessoa extraterrestre, paranormal? Claro que não, não é à toa que a Bíblia mesmo fala sobre ele, o apóstolo Tiago vai escrever, e o que é que ele diz? Era um homem igual a cada um de nós, sujeito às mesmas paixões. E qual era o segredo? É simples, ele tinha uma conexão direta com o céu. Ele sabia o que era intimidade com Deus. Ele sabia o que era pedir a Deus com ousadia, e saber que o Deus que você pede é o Deus que pode responder na hora certa e no tempo certo. Só que esse homem, eu gosto da sisudez da história dele. Quando ele aparece na história é extremamente interessante. Coloca na tela para mim, por favor. O capítulo 17, o verso 1. A sisudez da história dele é incrível. Por quê? Porque Elias ele não tem nenhuma história antecessora, uma história de repente, uma linhagem profética, uma história de repente, algum sacerdote, de repente, algum profeta da família dele. E quando ele aparece na história, um homem simples, normal, já vivido na idade adulta, ele aparece de forma contundente. Ele já aparece falando com o rei daquela época que se chamava Acabe, casado com uma mulher terrível, maligna, que você já ouviu muito sobre ela, ou pelo menos tem uma ideia de quem ela é, chamada Jezabel. Quando alguém quer se referenciar a uma mulher negativamente, geralmente chama de Jezabel, e quando alguém chamar alguém de Jezabel, pode ficar certo, não é elogio, quer acabar com a pessoa, quer destruir verbalmente ali mesmo com a pessoa.
E esse homem agora, Elias, se apresenta diante do rei daquela época, a maior autoridade de Israel, e a mensagem para ele é a seguinte, capítulo 17, verso 1 vai dizer: como vive o Senhor Deus do céu, cuja presença estou, esse que eu digo que, segundo a minha palavra, não haverá chuva e nem orvalho do céu, até enquanto eu autorizar. Ou seja, em mutatis mutandis ele está dizendo, só chove depois que eu disser. Só cai orvalho do céu depois que eu disser. Todo mundo olha e alguém pensa consigo, quem tem boca fala o quê? Quem tem boca fala o quê? Muita gente apareceu na história dizendo o que quer, falando o que quer, do jeito que quer, da forma que quer. Só que o tempo vai se passando e a profecia de Elias está totalmente ligada a um contexto da época que seria diretamente afetado. Por quê? Porque o mundo da época, como o de hoje também, mas principalmente daquela época, era ligado totalmente à agricultura e à pecuária. Ou seja, a plantação e a criação. E para a plantação e criação e a economia girar e o mundo caminhar, diretamente estava ligado o quê? A chuva. Sem chuva tem crise, sem chuva tem fome, sem chuva tem escassez, sem chuva o povo chora. Então o que é que Elias está dizendo? Se preparem. Por quê? Porque vai apertar, a crise vai chegar e só quando Deus quiser é que vai resolver. E a palavra de Deus e a autoridade está sobre mim. Então quando Ele autorizar, eu digo, a bênção virá. Mas enquanto isso, segundo a minha palavra, está tudo travado e a crise virá no meio do povo. Todo mundo olha. Passa um mês, não chove, passa 2 meses, não chove, passa 3 meses, não chove. Enquanto Elias pensa, é agora que eu vou me arrumar, é agora que eu vou aparecer, é agora que eu vou me manter aqui. Em ênfase, diz a Bíblia que Deus diz, Elias, pega a tua mala, pega a tua roupa, se organiza e corre. Vai para onde? Vai para o deserto. E lá no deserto, nesse lugar que não vai chover, observe, a ordem é não vai chover. E além de não chover, tu ainda vai para um lugar seco. Ou seja, já vai ter seca na cidade. E no deserto que já tem seca, é lá que tu vai ficar debaixo de uma árvore e lá tem um ribeiro com um pouquinho de água de chuva. E como é que eu vou comer? Fica tranquilo. Por quê? Porque se eu mando para o deserto, eu cuido. Se eu mando para o deserto, eu me responsabilizo. Deus esconde Elias. E de repente diz a Bíblia que é nesse episódio que vem um covo, vem um pão cozido sobre a brasa, vem a carne, ele é alimentado, a água do ribeiro vai acabando, termina aquele momento, ele vai para a casa de uma viúva, a mulher está ali juntando graveto, está quase morrendo, vai fazer um bolo, ele avisa primeiro para mim e depois para você e seu filho. Acontece a multiplicação, milagre acontece aqui, milagre acontece ali. O tempo vai se passando, 3 anos e meio se passaram. Não choveu. Todo mundo procura Elias na história, ele está escondido. Obadias está cuidando dele. Provavelmente é o marido da viúva que lá na frente, Eliseu vai na casa dela para fazer um milagre. Ela perdeu o marido, mas disse, meu marido não deixou dinheiro debaixo do colchão, mas deixou o joelho no chão porque era um homem de Deus. Ou seja, ele não deixou previdência, mas ele deixou providência. E esse homem talvez era Obadias. E Obadias ouve de Elias, como é que está as coisas? Está ruim. Apareceu um monte de profeta, o povo está em crise. O altar está quebrado, como é o tema. Está tudo quebrado, precisa de restauração urgente. Está todo mundo clamando. O Estado está pagando 450 profetas, fora mais 400 profetas que estão aí, e mais 30 que também estão recebendo. Estão comendo na mesa do rei. Estão dizendo ao povo que está tudo bem, mas está tudo mal. Estão dizendo ao povo que está tudo tranquilo, mas não está nada tranquilo. O pobre está sofrendo, o povo está sofrendo. São vários deuses, são várias espiritualidades, e nada resolve. Ele diz, então faz o seguinte, chegou a hora e chegou o tempo. Avisa ele que eu quero marcar um encontro, para a gente saber quem é Deus de verdade, se é Baal ou se é o Deus de Israel. Marca tal dia, marca tal hora. Vamos supor, a gente começa às 9 da manhã, o texto não é exato nisso, e a gente vai subir o Monte Carmelo. Pode mandar preparar a bateria, pode mandar preparar os atabaques, pode mandar preparar tudo que eles fazem para chamar os deuses dele, que a gente vai ver quem é Deus de verdade, se é Baal ou se é Deus. O povo se reúne, sobe o Monte Carmelo, está aquela multidão. Elias aparece de novo em cena. 3 anos e meio sem chover, uma crise instalada, Baal dizendo que era Deus, o povo dizendo que Baal era que mandava, Baal era que comandava e não comandava nada. Elias basicamente, como numa partida de futebol, diz assim, a bola está com vocês, comece. E eles começam, bate daqui, bate dali, é a bateria tocando, é algo tocando, é os abataques tocando, mexe daqui, mexe dali, mexe de lá. E aquele barulho, chega um momento, coloca para mim na tela o capítulo 18 e o verso de número 25. E Elias disse aos profetas de Baal, e disse para eles, olha, preparem vocês primeiro, clamem primeiro, já que são muitos deuses, quem sabe eles vão fazer uma fila aí, e começa a responder, eu vou ficar na minha hora eu entro, na minha hora eu faço.
E de repente pegaram um novilho, prepararam, clamaram, bateram, mexeram de lá, mexeram de cá. Capítulo 18, verso 27, nada acontecia, nada saía do lugar. Olha o que vai dizer o texto, capítulo 18, põe na tela por favor, capítulo 18, verso 27. Chega uma hora que ele diz assim: olha, gritem mais alto. Por quê? Porque eu acho que ele não está ouvindo. Gritem mais alto, por quê? Porque eu acho que Baal está com problema de ouvido. Gritem mais alto, por quê? Porque eu acho que talvez ele está passeando, ele está meditando, está tendo alguma necessidade, ele está viajando. Ou melhor, eu acho que o Deus de vocês talvez está dormindo. Então faz mais barulho para ver se ele acorda. E aí começa a bater, começa a mexer, nada acontece. Chega o capítulo 18, verso 28, olha o que diz o texto. Eles começaram a gritar, começaram a se cortar, começaram a lançar facas, facetas, o sangue caía no chão, mas não era sangue de gente que Deus queria. Deus nunca trabalhou com sangue de gente, pelo contrário, o único sangue que ele trabalhou é um sangue que já foi derramado e jamais será, que é o sangue do Cordeiro, que restaura, que faz, que muda, que salva, que transforma. Quando eles terminaram, Elias disse, capítulo 18, verso 30, Elias disse: terminaram? Terminou. Posso? Posso. Então senta aí todo mundo, que eu vou mostrar ao povo agora qual é o caminho da restauração. Primeiro, para restaurar, diga bem alto, diga: para restaurar o altar, diga comigo, primeiro, o altar tem que estar alinhado. Sem organização Deus não restaura. Sem edificação Deus não restaura. Sem o altar ok, Deus não restaura. Pastor, o que é o altar nessa noite? O altar hoje metaforiza e representa o teu coração. Ou seja, aquilo que eu falo, aquilo que eu digo deve estar alinhado com aquilo que está dentro de mim. Se aquilo que eu demonstro por fora não estiver alinhado por dentro, não tem restauração, não tem mudança, não tem milagre. Mas se aquilo que eu falo, se aquilo que eu digo, se aquilo que eu prego, se aquilo que eu canto, se aquilo que eu coloco para fora estiver alinhado com o meu coração, se o coração estiver alinhado de verdade, eu garanto, a verdade brota, a restauração acontece e o milagre de Deus vem sobre a nossa vida. Então diga para o seu irmão, diga ele: primeiro, restaura o altar. Mas diga ele: mas para restaurar, diga ele: primeiro, limpa. Segundo, edifica. Terceiro, organiza. 12 pedras, por que 12 pedras? Quantas tribos em Israel? 12. Para deixar claro, se não tiver união, não tem milagre. Se não tiver perdão, não tem milagre. Não adianta, eu quero restaurar o altar, mas estou sem falar com alguém, não tem milagre. Não adianta, eu quero restaurar o altar, mas morro de raiva gratuita de alguém, não adianta. Eu quero restaurar o altar, mas tenho ódio de alguém, não adianta. Primeiro, pede perdão. Primeiro, na unidade. Primeiro, entendendo, você não é interdependente. Pelo contrário, você depende de alguém. Você depende de outro. Então, se tiver edificado, se tiver organizado, se tiver limpo, e agora, ora. Para ter restauração, oração. Para ter restauração, tem que orar. Sem oração, não tem mudança. Sem oração, não tem restauração. Detalhe, a oração é simples, é curta, mas é sincera. Por quê? Porque Deus não gosta de retórica exagerada. E geralmente quando a gente está quebrado, quando a gente está precisando, a gente não precisa falar muito, é só ser direto e objetivo. Porque o Deus que quer restaurar, Ele está aqui, está pronto para ouvir, está pronto para fazer, mas depende diretamente de você. Edifica, organiza, limpa e ora. E quando ele ora, diz o texto que de repente agora, verso 38, Deus manda fogo do céu. Antes da chuva, fogo. Quando o fogo cai, o texto diz que o fogo lambe todo o redor do altar. A água ela é totalmente tomada, o altar é recebido por Deus, o sacrifício é recebido por Deus. Daqui a pouco ele manda um homem falar com Acabe. Quando Acabe vai falar com aquele homem, ele manda perguntar: o que é que você está vendo? E o moço vai dizer: eu estou vendo uma nuvem, e a nuvem é do tamanho da mão de um homem. Enquanto a nuvem está se aproximando e a chuva está chegando, o povo que agora estava iludido, o povo que agora achava que Baal era quem fazia, o povo que agora achava que Baal era quem mandava, percebe o quê? Que só há um Deus na terra, só há um Deus em Israel, um Deus que é imutável, um Deus que é infalível, um Deus que é poderoso. E o texto diz que agora esmagadoramente a multidão começa a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E é nessa hora que um homem só, eu disse o que? Um homem só derrota um estado inteiro. Sozinho, pastor Fábio, humanamente falando, só ele tem uma vitória esmagadora. A multidão começa a gritar sobre Deus, mas referenciando ele. Esse é o Deus de Elias, é o Deus que responde com fogo,
É o Deus que responde com chuva. É o Deus que quando eu alinho, faço a minha parte, Ele faz a dele. É o Deus que quando eu preparo, quando eu organizo, quando eu coloco tudo no lugar, quando a minha vida está em ordem, pode ficar certo. O fogo vem, a chuva acontece, a bênção vem, e o milagre, a mudança se estabelece na minha vida. E é nesse momento que depois que Elias vence esse episódio, vem um problema grave. Qual é, pastor? É que Elias restaura o altar do povo. Mas o maior problema não era o altar do povo, era o altar dele. O maior problema não era o que estava fora, mas era o que estava dentro. O maior problema agora não é como o povo estava, mas o maior problema agora é como de fato aquele que trouxe a vitória para o povo estava. Porque silenciosamente Elias está vivendo uma batalha. Silenciosamente Elias está com o altar dele quebrado. Silenciosamente a alma dele está desfacelada. E de repente agora nesse momento de vitória, preste bem atenção nesse momento de quê? Nesse momento de quê? É escancarada sobre a vida de Elias a maior derrota da vida dele. Porque Jezabel ouve a notícia e manda o mensageiro avisar: diga a Elias que amanhã a essas horas, assim como ele matou meus 450 profetas, fora os outros, eu farei isso com a vida dele. E o homem que agora derrotou 450 profetas, que pediu fogo e o fogo caiu, que pediu chuva e a chuva chegou, que disse que não ia chover e não choveu, e que disse que quando ia chover, choveu, é o homem que agora vai para o meio de um deserto. Depois do deserto vai para dentro de uma caverna. Não quer ninguém do lado dele e agora vai pedir a morte. Eu fico me perguntando, pastor, por que isso acontece? Porque quem lê essa história, por isso que eu disse que ela facilmente produziria um filme, como é que um homem que acabou de derrotar um estado inteiro, como é que um homem que acabou de derrubar um sincretismo religioso predominante da época, como é que um homem que acabou de matar 450 profetas, não eram homens normais, profetas, agora está sozinho, com nuances de uma depressão, não havia esse termo ainda na época, e dizendo para Deus que não quer ninguém perto dele, está só, e ele agora vai morrer. Eu tenho para mim que há pelo menos duas razões aqui. A primeira delas é que frequentemente, aprenda isso, leve para a vida, após grandes vitórias, é ordem natural da vida, sempre terá um período de encolhimento. Nunca a vida vai ser uma sequência só de vitórias. Nunca, em qualquer área da vida. Desconfie muito de quem diz que vence sempre. Geralmente quem diz que vence sempre, ou que diz que está vencendo o tempo todo, é uma pessoa que é derrotada e nem sabe. Agora, do mesmo jeito que você desconfiar de alguém que vence sempre, também nunca deixe de acreditar em alguém que já perdeu muito. Sabe por quê? Porque mesmo tendo perdido, está de pé. Mesmo tendo perdido, está vivo. Mesmo tendo perdido, tinha tudo para nem estar aqui hoje, mas está aqui. O que não mata, fortalece. Então quer dizer que ali está sendo formado um grande vencedor. Então Deus estava ensinando Elias, aprenda que na vida vai ter grandes vitórias, mas sempre também terá períodos de encolhimento. Jesus era assim. Ele ia pregar, um exemplo, Marcos 5, Lucas 8, Mateus 9, ele teve um dia extraordinário. Ele prega a parábola da candeia, prega a parábola do semeador de manhã. No final da manhã ele vai para Gadara, liberta um jovem. No final de Gadara, quando ele volta, ele vai para Cafarnaum. Em Cafarnaum, provavelmente, ele se encontra com Jairo. Daqui a pouco ele cura uma mulher que está doente há 12 anos. Daqui a pouco ele vai na casa de Jairo, ressuscita a filha dele, faz um milagre. É um dia extraordinário. É milagre aqui, é libertação ali, é milagre aqui de novo, é pregação. E quando o dia termina, sabe o que ele vai fazer? Orar. Terminava uma cruzada, sabe o que ele ia fazer? Orar. A multidão aplaudindo ele, sabe o que ele ia fazer? Orar. Teve a maior pregação da vida, Mateus 5, 6 e 7, Sermão do Monte. Terminou o Sermão do Monte, sabe onde é que ele foi? Para uma aldeia de leprosos, para perceber o que era a vida, para entender o que era a realidade. Eu entendo também que Deus estava colocando Elias no lugar dele. Imagina comigo, o homem sozinho derrotou o estado, o homem sozinho venceu o exército de Acabe, o homem sozinho venceu todo aquele sincretismo religioso. Era Deus basicamente furando a bola dele para deixar claro: eu sei que a soberba vai tomar teu coração, então a glória não é tua, não é do teu jeito, não é como tu quer, sou eu, e tu vai perceber que tu é fraco, mas eu estou pronto para te restaurar e fazer do jeito que eu quero. Elias entra numa caverna, vai debaixo de uma árvore primeiro, pede a morte, e eu fico me perguntando, olha bem para mim aqui, eu estou pregando sobre quem? Eu estou pregando sobre quem? Quem está com o altar agora dele quebrado? Elias. É um homem qualquer? Era um homem simples? Era um homem normal? É um homem relevante? É quem? É quem? É quem? Que após uma grande vitória está pedindo a morte. Meu irmão, se Elias, pastor Fábio,
estava assim, imagina a gente. Se Elias, vocês que são bem jovens ainda, estava desse jeito, imagina você daqui a anos. Se Elias entrou numa caverna e depois de uma grande vitória pediu para morrer, imagina nós. E tem muita gente aqui hoje, pastor Rivaldo, que está exatamente assim. É gente que por fora o altar está todo ok, mas o altar da tua alma está em pedaço. Mas hoje é noite de restauração. É gente que por fora está no meio de uma multidão, mas por dentro a alma está dentro de uma caverna. É gente que por fora está sorrindo, mas dentro a alma está chorando. É gente que por fora está abraçando, mas dentro está precisando de abraço. É gente que por fora está gritando com a voz, mas por dentro quem está gritando é a alma. E a voz da alma, quando ela grita, quase ninguém escuta. Por quê? Porque a voz da alma é uma voz que só Deus sabe, só Deus percebe e só Deus escuta. Pastor, quais são os sintomas desse altar quebrado de Elias? Primeiro, autodestruição. Diga comigo bem alto, diga autodestruição. Olha o verso 4, capítulo 19, verso 4. O texto vai dizer que ele pede a morte. Ele pede o quê? A morte. Não se sabe ao certo motivo, mas a pressão sobre a vida de Elias era tão grande, que o pedido de morte aqui basicamente é uma confissão de quê? De que a vida é ruim, de que nada vale a pena, de que para ele já era, de que para ele acabou. Ou seja, chegou aquele momento que foi tanta pressão que ele relativizou a vida. Ou seja, é quando a vida bate, é quando a vida machuca, é quando a pressão é grande que alguém diz assim: para mim, tanto faz como tanto fez, o que acontecer, aconteceu, o que der, deu. E é nesse momento que a alma começa a entrar em um labirinto que não sabe como sair. Por quê? Porque o melhor caminho talvez seja a destruição. Segundo problema, ele pede a Deus, aliás, ele demonstra para Deus que estava inseguro. Além de pedir a morte, ele está com medo, e esse medo é tomado por insegurança. Por quê? Porque Elias, ele sabe que o amanhã para ele não é mais esperança. O amanhã para ele não é mais alegria. E olha bem para mim aqui, o amanhã sempre vai ser esperança. O amanhã sempre vai representar alegria. Sabe por quê? Porque amanhã fala de projeto, não é à toa que a gente canta: porque ele vive, eu posso crer no meu amanhã. Por quê? Porque amanhã é um novo dia, amanhã é uma nova oportunidade. Amanhã de manhã, duas senhoras vai estar contigo. Quem? Bondade e misericórdia. Assim que tu acordar, elas vão te levantar. Assim que tu acordar, elas vão estar contigo. Só que tem horas que a vida está numa pressão tão grande, tem hora que a luta é tão grande, o deserto é tão grande, o problema é tão grande, que o amanhã, ao invés de ser esperança, é pavor. Por quê? Porque sabe que o amanhã é incerto, que o amanhã pode ser de dor, que o amanhã pode piorar, que o amanhã o pânico pode vir, que o amanhã aquilo que era bom não pode ser mais bom, que o amanhã, ao invés de trazer esperança, pode trazer pavor. Terceiro problema de Elias, eu vou aplicar a mensagem, é que ele agora vai se isolar. Olha o que é um altar quebrado. Primeiro, diga comigo, autodestruição. Segundo, diga comigo, insegurança. Terceiro, diga comigo, isolamento. Verso 9, 10 e 14, esse mesmo capítulo 19, ele está isolado. Por vezes ele vai para dentro de uma caverna. Ele se isola, ele se tranca, ele se fecha. Eu pergunto a vocês, esse homem, faltava gente para estar com ele? Esse homem, se quisesse, tinha quem quisesse do lado dele, sim ou não? Eu estou pregando sobre aquele que na época, Belinha, era a maior celebridade. Eu estou pregando sobre aquele homem que na época, se fosse hoje, Instagram, como se diz popularmente, bombado. Facebook bombado, TikTok bombado. Por quê? Porque Elias, se ele quisesse, ele teria, pastor, do lado dele multidões. Só tem um detalhe, a questão aqui não é falta de gente. Por quê? Porque para entrar no deserto é ele que decide. Eu quero entrar sozinho. O moço que andava com ele, ele deixa na porta. Ainda tem um detalhe, na escola de profeta, se ele quisesse, ele chamava dezenas. Mas a solidão aqui não é uma solidão física, é uma solidão de alma. Sabe por quê? Porque Elias está deixando bem claro que vai ter momentos na vida que vai ter muitos solitários no meio de uma multidão. Vai ter muitos solitários dormindo numa cama com alguém. Vai ter muitos solitários de repente no meio de muita gente aqui hoje e se sente só. Vai ter muitos solitários que trabalha num ambiente que tem muita gente e se sente só. Vai ter muitos solitários que moram numa casa que tem 5, tem 6, tem 7, tem 8, tem 9, tem 10 pessoas, mas mesmo assim se sente só. Por quê? Porque a solidão no reino de Deus, ela não se dá aqui. A solidão no reino de Deus, eu aprendo que ela se dá aqui. É quando eu olho do lado e eu percebo que não há mais parceria, que não há mais consolo, que eu não tenho ninguém para me abrir, que eu não tenho ninguém para falar, que eu não posso demonstrar fraqueza, que eu tenho que sorrir mesmo estando triste, que eu tenho que abraçar mesmo precisando de abraço. E não se engane, há muita gente aqui hoje se sentindo assim, solitários, abandonados. O solitário, ele cria uma prisão para si mesmo. O solitário, às vezes, de tanto se decepcionar,
Ele ergue uma muralha ao seu redor. Esses dias eu atendi uma mulher, pós-culto. Ela veio com um bebezinho no braço, contou a história dela. E ela começou a falar. Daqui a pouco ela disse, 38 anos. Ela disse, nunca mais na minha vida eu quero casar. Eu disse, por quê? Porque eu só me decepcionei. Eu disse, ela, não faça isso. E ela disse, nunca mais. Eu disse, mas não faça isso. Como assim? Todo mundo me decepciona, todo mundo me fere, todo mundo me machuca. Eu disse, mas nem todo mundo é igual. Mas eu estou me protegendo. Eu digo, não, você está se aprisionando. Porque o que tem de gente que já confiou e foi traído, aí fecha. Confiou de novo, foi traído, aí fecha. Confiou de novo e foi traído, aí fecha. Confiou de novo e foi traído, aí fecha. Aí de tanto se fechar, a ideia é, eu estou me blindando, eu estou me protegendo. Mas eu percebi uma coisa, de tanto se fechar, se tornou prisioneiro de si mesmo. Se tornou prisioneiro do seu passado. Se tornou refém daquilo que viveu. Se tornou refém daquilo que alguém disse. Eu vim dizer para alguém que hoje você não é refém do que lhe aconteceu. Pelo contrário, o que lhe aconteceu doeu, machucou, feriu, mas não lhe matou, lhe ensinou. Você está de pé, você está vivo. E se está vivo e viva, então há esperança. Então levanta a mão, receba essa palavra. Não viva presa ao seu passado. Não viva presa ao que aconteceu. Não seja prisioneiro de si mesmo. Seja livre, seja livre, seja livre. Mas Elias não. Ele se isola, por quê? Porque o isolamento produz para ele uma falsa sensação de segurança. E é nessa hora que vem o último problema. Qual? Diga comigo, diga alto, piedade. Pastor, o que é autopiedade? Olha bem para mim aqui. Jesus, ele passou tudo que a gente passou, sim ou não? Fome ele teve. Prega comigo, fome ele teve. Sede ele teve. Abandono ele provou. Traição ele provou. Tudo. Mas se tem uma coisa que você não vê dele em nenhum momento, é a autopiedade. É tendo pena de si mesmo. É reclamando da multidão que um dia comeu do pão e foi a mesma multidão que gritou crucificação e trocou ele por Barrabás. Você vê ele reclamando? Você vê ele xingando? Você vê ele dizendo não porque essa multidão é ingrata? Eles eram ingratos. Você vê ele reclamando com Judas? Pelo contrário, chama Judas de amigo, porque quem Judas é não altera quem ele é. Você vê ele reclamando com Pedro? Pelo contrário, quando vai restaurar Pedro, ele diz, Pedro, tu é meu amigo também. Então vem, tu é meu filho. Tem alguma coisa para comer? Traz o peixe, porque quando tu trouxer o teu, eu vou te dar o meu. E o teu peixe vai estar cru, mas o meu peixe já vai estar assado e já vai ter pão para te restaurar. Então, Jesus não tinha autopiedade. Pode falar o que for, pode dizer o que for, pode jogar o que for contra mim, mas tem gente que é o contrário. Quanto mais fala, mas ele acredita. Ah, tu é um miserável. A pessoa diz, sou isso mesmo. Ah, tu é feio, sou isso mesmo. Ah, tu nasceu para o que não presta, sou isso mesmo. E o que tem de gente aqui hoje que vive um autopiedismo e nem sabe. Vive de autopiedade e nem percebe. Por quê? Porque ouviu tanta coisa. Ouviu do pai, ouviu da mãe, ouviu do marido, ouviu da esposa, ouviu da boca que era para levantar, mas sua boca que derrubou. Ouviu da boca que era para ajudar, mas sua boca que colocou para baixo. Ouviu da boca que era para abençoar, mas só ouviu maldição. E acabou introjetando, acabou colocando para dentro de si. Aí está aqui hoje, e às vezes não parece, mas lá dentro a semente que foi plantada é: você nasceu para dar errado, você nasceu para o que não presta. Aí tudo que tenta, aí tudo que vai, toda porta que abre, já abre dizendo, vai abrir, mas vai fechar. Começou dando certo, mas uma hora ou outra vai dar errado. Por quê? Porque eu nasci para isso, é isso mesmo. Eu vim dizer para você, você não é o que alguém lhe disse. Levanta a mão e receba essa palavra. Você não é o que alguém lhe disse. Você não é a maldição que lhe lançaram. Você não é a palavra negativa que jogaram sobre a sua vida. Pastor, e o que é que eu sou? Você é o que o céu disse ao seu respeito. E o que eu sou, pastor? Eu sou amado, amada, eleito, eleita, escolhido por Deus para viver uma grande obra nessa terra. Olhe para alguém e diga, você não é. Não, quem me é gato, grita, diga, você não é o que alguém disse que você é. Diga ele, você é. Aponta para o céu, diga ele, o que o Pai disse que você é. Você percebe na peça dos jovens aqui que tudo que o diabo dizia só era validado depois que Deus validasse. E ainda que o diabo viesse dizendo uma coisa e Deus dissesse o contrário, o que ele falava não valia de... Vou levar ele, não vai não, porque eu já salvei, então não vale de... Agora se dissesse, ele fez isso mesmo e fizesse mesmo e Deus validasse, ok.
Então diga ao seu irmão, diga, nunca valide o que alguém disse sobre você, sem que Deus tenha dito. Pastor, foi meu pai, mas foi Deus que disse. Pastor, foi minha mãe, mas foi Deus que disse. Pastor, foi meu marido que dorme comigo todo dia, mas foi Deus que disse. Foi minha esposa, mas foi Deus que disse. Foi minha irmã, mas foi Deus que disse. Foi minha professora no colégio, mas foi Deus que disse. Então não é o que alguém disse, é o que Deus disse. Não é o que alguém falou, é o que Deus falou. Não é o que alguém liberou sobre a tua vida, é o que o céu já liberou ao teu respeito. Olhe para alguém e diga, só aceite. Diga, só aceite sobre a sua vida o que Deus disse ao seu respeito. Diga amém. E por fim, Elias sente medo. O medo aqui é do ponto de vista da insegurança. É uma sensação de fracasso interior, de que ele não pode, de que ele não consegue, de que ele não chega. A morte vai tomando concretude. O pensamento suicida chega para Elias. A mente dele está sob pressão. Como diria o Soren Kierkegaard, é quando a gente percebe que na vida a pior coisa que tem é a morte, a gente quer viver. Mas quando a gente percebe que na vida a pior coisa que tem é a própria vida, aí a gente não quer viver, a gente quer morrer. E nesse momento ele está ali inseguro, está ali achando que vai morrer. Restaurou o altar do povo, mas o dele estava quebrado. E é nessa hora, meu irmão, se Elias ouvisse o missionário inglês, o Henry Martin, que tomado de uma tuberculose quase morrendo, passou a vida toda evangelizando e pregando o evangelho na Índia. E de repente alguém chegou para ele e disse, como é que você está doente, está liquidado, está como está, vive como vive, está quase morrendo e está pregando. Ele disse, meu irmão, enquanto Deus tiver uma obra para fazer através de mim, eu não morro. Se ele ouvisse o George Whitefield, o grande reformador, que diante de uma grande doença, alguém disse, você não pode mais pregar. Por quê? Porque não tem como ir para a igreja. Sua vida até o final será em cima de uma cama. Ele disse, não tem problema, pega a cama, leva para a igreja, porque nem que eu pregue em cima de uma cama, mas eu vou anunciar o evangelho de Deus. Olha para alguém, pega na mão dele se você puder, pegue. Balance, diga assim, diga o que você está passando. Não, quem me é gato, grita, diga o que você está passando. É apenas parte do caminho, mas não é o destino. Pastor, explica, ainda que eu ande pelo, ainda que eu passe pelo, ainda que eu passe pelo, ainda que eu passe pelo, ou seja, o vale foi feito para, a luta foi feita para, a depressão foi feita para, a decepção foi feita para, a dor foi feita para. Deitar-me faz em verdes, deitar-me faz em verdes, deitar-me faz em verdes, deitar-me faz em verdes. Eu vim dizer para essa igreja de Mari hoje, o vale vai passar, o deserto vai passar, a caverna vai passar, essa luta vai passar. Vai passar. E é nessa hora que Deus encontra Elias. Olha para alguém e ele diga, hoje é noite que o céu te encontra. Pegue na mão dele, balança, acorda ele aí, vá. Tá quente, vai esquentar mais ainda. Ele diga, hoje o céu encontra você. Ei, dentro de uma caverna triste, acabrunhado, sem perspectiva, achando que não tinha jeito, com o altar dele quebrado, restaurou do povo, mas o dele era que estava precisando. Mas é nessa hora que Deus chega, é nessa hora que Deus aparece. Põe para mim o capítulo 19, pastor Rivaldo, o verso 9, capítulo 19, verso 9, olha como é que Deus faz com Elias. Já chega na caverna dizendo, o que é que Deus diz? Que fazes aí, Elias? Lê comigo aqui, 1, 2, 3, vai. Não, no texto mesmo, na tradução. 1, 2, 3, vai. Aqui aonde? Aqui aonde? Vocês estão fraquinhos, hein? Vamos lá. Aqui aonde? Caverna. Eu estou contando com vocês. Sem vocês aqui não pega lá. O que fazes? O que fazes? Pode rodar aí. Nenhuma tradução vai ter assim. Aí. O que fazes? Aqui aonde? Pastor Flávio está numa caverna. Se eu vou dizer a ele o que fazes aí, se eu digo o que fazes aí,
Quer dizer que eu estou lá fora perguntando o que ele está fazendo dentro da... Em nenhuma tradução aí tem assim, o que fazes aí. Todas elas, inclusive no texto original. A expressão não é aí. A expressão é... Vou dar um exemplo. Vem cá. Tu está vindo para a caverna. Elias, olha como Elias está forte, foi assim. Elias está vindo para a caverna. Entra na caverna. Eu vou morrer. Já era. Jezabel vai me matar. Acabou. Eu estou com medo. Eu estou inseguro. O que fazes? O que fazes? Se fosse o contrário, ele já estava lá. Aí Deus chega, fica lá. Se fosse o contrário, na lógica, se fosse aí, seria o que fazes? O que fazes? Mas já vem Elias, triste, acabrunhado, achando que a caverna é o final. Aí quando ele entra na caverna, quem já está lá? Quem está esperando? Quem está aguardando ele? Por isso que a expressão não é, obrigado Elias. Por isso que a expressão não é o que fazes aí, é o que fazes a... Viesse para morrer, mas eu já estava te esperando. Viesse dizendo que era o último culto, mas eu já estava te esperando. Entrasse no deserto, dissesse desse deserto eu não saio, mas nesse deserto eu já estava te esperando. Pega na mão desse homem, essa mulher aí, pega na mão dele, pega. Diga a ele, diga, você nem sabia. Diga a ele, você nem imaginava. Diga a ele, mas desde o dia que o processo começou, diga a ele, desde o dia que tu entrasse nessa caverna, diga a ele, Deus já estava lá te esperando para tratar, para restaurar, para mudar, para fazer. Será que você pode levantar a mão e receber essa palavra? Eu vim dizer para crente, vai ter culto nessa caverna, diga glória. Eu vim dizer para crente, vai ter renovo nessa caverna, diga glória. Eu vim dizer para crente, vai ter banquete nessa caverna, diga glória. Eu vim dizer para crente, vai ter festa nessa caverna. Que fazes aqui? Recebe renovo, recebe renovo, recebe renovo, recebe renovo, recebe renovo. Pastor, encerrando. O que fazes aqui? É mais ou menos assim: caverna não é lugar para filho meu. O que é que tu veio fazer aqui, teimoso? Sai dessa caverna que tu entraste. Eu tenho uma notícia, posso dizer, diga amém? Posso dizer, diga amém? Grite para Mari, Guarabira, Sapé ouvir, diga comigo, diga hoje é dia de sair da caverna. Ah, mas eu não quero, vai sair. Eu não tenho força, Deus vai dar força. Eu vou resistir, não adianta. Ele não é só o médico dos médicos, porque ele fez o corpo, mas ele também fez a mente. Ele é o psicólogo dos psicólogos. Ele é o construtor da mente, ele vai tratar, ele vai curar. Pastor, como é que a restauração chega? Primeiro, levante-se. Está aí no texto, levante-se. O que é que Deus diz? O que é que Deus diz? O que é que Deus diz? Olha para mim aqui rápido. Levanta, toma a tua cama aí. Quem dá força? Quem dá o ânimo? Quem dá a graça? Quem manda levantar? Quem levanta? Deus não. Quem dá força? Quem manda levantar? Quem dá a graça? Quem dá o ânimo? E quem levanta? O que for para fazer eu faço. Agora o que for para você fazer é contigo. Quer força? Eu dou. Quer ânimo? Eu dou. Quer palavra? Eu dou. Quer renovo? Eu dou. Quer presença? Eu dou. Eu não farei por você. É o que, pastor? Eu não farei por você, mas também não farei sem você. Por quê? Porque eu não vou deixar você fazer sozinho. Eu vou fazer contigo. Sai da caverna, eu não tenho força, mas eu dou. Eu não tenho ânimo, mas eu dou. Abraão está sentado na porta da tenda. Deus manda ele se levantar. Ezequiel está na beira do rio Quebar, no meio de um cativeiro. Deus diz: meu filho, põe-te em pé. Eu falarei com.
Jeremias vai descer na casa do oleiro para Deus mostrar ele como é que está o povo. O que é que Deus diz a ele? Primeiro levanta, depois faz o quê? Desce, porque com Deus até para descer, primeiro tem que levantar. Então hoje é noite, que Deus levanta a tua alma, Deus te dá força, Deus te dá graça. Primeiro, diga ao seu irmão, levante-se. Segundo, Deus manda ele com, levante-se e coma. Levante-se e, responde para mim rápido, coma o que, pastor? Hã? Coma o que? Hã? Palavra? Coma o que? Coma o que? Pão. Que pão é esse, pastor? É a palavra? Não. Mas pastor, Deus quer restaurar e está mandando comer o quê? O que é que ele aperrei toda vez que eu venho? O que é que o senhor me promete faz uns 10 anos? Diga aí o que é que o senhor me promete há uns 10 anos. Tá vendo? Ele está com mais crédito que o senhor, viu? Porque toda vez que eu venho tem galinha. Tem camarão, né? Comer o que, pastor? Comida. Que comida? Fala aí, vá. Tu gosta de hambúrguer, né? Tem cara. Fala aí, diga aí, meu irmão. Diga aí, tia. Diga aí uma comida boa. Macaxeira com galinha, vá. E aí, pastor Rivaldo? O senhor tá com a cara que gosta de churrasco. Tá meio gordinho. Eu conheci o senhor mais magrinho. Essa igreja tá me abençoando, viu? Até me ensinaram a Érica, né? Comer o que, pastor? Comida. Mas a restauração é com comida? Como assim? É que às vezes, para restaurar, deixa eu dizer a você, volte a fazer o que é normal. Comer, viver, se cuidar, se olhar, se observar, perceber como está. Por quê? Porque se tu começar a encarar a vida e os fatos normais dela, tu vai perceber que é dentro da normalidade da vida que está a cura para a tua vida e para a tua alma. É dentro da normalidade da vida. Pastor, como assim? Volte a comer, volte a se enxergar, volte a viver, volte a olhar para você, pastor. E o remédio que eu deixei de tomar, volte a tomar seu remédio. Por quê? Porque Deus também está no teu remédio. Volte aí no médico. Por quê? Porque Deus também está naquela consulta. Por quê? Porque você voltando à normalidade da vida, que eu vou tratando da tua alma, que eu vou cuidando de você, e eu vou te tirando da caverna. Então, primeiro, levante-se. Segundo, coma. Terceiro, pode vir já, Belinha. Deus avisa ele que ele não está só. Deus avisa ele que ele não está. Eu ainda tenho 7.000 que não se dobraram. Além de ter 7.000, só eu contigo já resolve. Estava pregando em Caxias, no Rio Grande do Sul. Aí chegou uma senhora no final do culto. Aí começou a colocar para fora a vida. Aí chegou um momento que, para resumo de conversa, pastor Fábio, ela disse assim: pastor, sou só eu e Deus. Ela disse o quê? Sou só eu e? Sou só eu e? Eu olhei para ela, depois de tudo que ela disse, eu disse assim: a senhora quer mudar o parceiro? Entendeu não, né? Vou dizer de novo. Ela disse: sou só eu e? Como se dissesse: eu estou sozinha, eu sou sozinha, eu não tenho ninguém. De novo, sou só eu e? Aí eu perguntei a ela: quer mudar o parceiro? E aí? Está se achando só? Ah, pastor, só sou eu e Deus. Quer mudar o parceiro? Quer trocar Deus por alguém? Quer trocar Deus pelo amigo da festa? Quer trocar Deus pelo amigo da balada? Quer trocar Deus pelo amigo da noite? Quer trocar Deus pelo bajulador? Ah, pastor, só tem eu e Deus. Quem é que abre? Deus. Quem é que fecha? Quem coloca para longe? Quem traz para perto? Quem abre o mar vermelho? Quem abre a porta? Quem fecha a porta? Quem pega o papel que está embaixo e coloca em cima? Quem dá a vitória? Quem provê? Quem faz? Então fica tranquilo, pastor, não tem muita gente, mas tem quem? Quem vai agir? Quem vai fazer? Quem vai trazer? Você não está sozinho, você não está sozinho, você não está sozinho, você não está sozinho. Primeiro, levante-se. Diga bem alto, diga: levante-se. Coma. Você não está só. E por fim, diga comigo: saia da caverna.
Quando ele sai, ele vê a luz. E o texto diz que naquela hora Deus manda fogo. Diga bem alto, diga fogo, terremoto e vento. Deus estava no fogo, Deus estava no terremoto, Deus estava no vento. Deus usa o fogo, sim ou não? Deus usa o terremoto, Deus usa o vento. Mas por que nesse dia não usou fogo, nem terremoto e nem vento? Para deixar claro. Imagina comigo, o cara já está com medo, aí tu manda terremoto para quem está assustado. O cara já está traumatizado, aí tu manda fogo e vento forte para quem está traumatizado. Vai acabar de matar. Deus não esmaga a cana quebrada. Deus não assusta quem está assustado. Deus não apavora quem está apavorado. Não traz medo e insegurança para quem já vive com medo, porque já sofreu, já perdeu. Deus sabe o remédio certo, a palavra certa, o louvor certo, a mensagem certa, o culto certo, o dia certo, na hora certa. E hoje Deus está dizendo para homens e mulheres aqui no final dessa mensagem: o que? Hoje é noite de colo, hoje é noite de brisa, hoje é noite de vento. Hoje é noite que eu falo para homens e mulheres que a vida deu rasteira e chegou aqui hoje quase caindo no chão. Mas pastor, a rasteira foi grande e eu não caí no chão não. Caiu não, por quê? Porque entre a decepção da vida e a rasteira existe uma coisa chamada o braço de Deus, a mão de Deus. E hoje, faça assim, ó, faça assim, faça. Que é isso, pastor? É Deus dizendo: eu te coloco no braço. Eu te coloco no braço. Eu te coloco no braço. Pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, eu jamais me esquecerei de você. Fica de pé. E é nessa hora que Deus começa o processo de cura. Pastor, Deus cura Elias. Grita bem alto, diga cura. Deus cura Elias. Deus cura Elias. Verso 15. Põe na tela, pastor Rivaldo, verso 15. Último verso. Ó, já prepara aí. Eu poderia estar. Verso 15. 1 Reis 19, 15. Projeta para mim. Pastor, Deus restaura Elias? Restaura. Pastor, Deus tira ele da caverna? Tira. Como? Vamos ler até caminho, tá? Até caminho. 1, 2, 3, vai. Não, peraí. Tem cantina, pastor Rivaldo, hoje? Tem? Então, ó, passe na cantina, viu? Tá precisando. Vamos lá de novo? Mais alto. Pronto. Até caminho. Mais uma vez e bem alto agora, tá? Então o Senhor disse a Elias. Mais uma vez, volte ao seu caminho. 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 Se é para pregar, pregue. Se é para cantar, cante. Se é para orar, ore. Se é para trabalhar, trabalhe. Se é para viver, viva. Volte ao seu caminho. Eu estou aqui para restaurar. Eu estou aqui para mudar. Eu estou aqui para fazer. Eu estou aqui para te atrair para minha presença. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Eu poderia. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela me atraiu. E meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração. E meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. Levante as duas mãos lá em cima. Eu poderia estar. Levante as duas mãos lá em cima. Canta essa canção, diga: eu poderia estar. Isso, dá nota. Eu poderia estar. Diga bem alto, diga. Em qualquer outro. Projeta na tela. Mas tua glória me atraiu. Sim. Tua presença me atraiu. Tentei
Quantas vezes você tentou fugir, ir embora, deixar tudo. Mas tua glória, Canta mesmo isso, canta de olho fechado, tua canta. presença me atraiu. Oh, É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Sim. E a voz belo dia me atraiu. sim, E meu coração queimou até que descobriu Que um dia- que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Canta! E a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração- E meu coração queimou. Descobriu Que um dia- com tua glória, um dia com tua glória vale mais. atraídos, 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 atraídos. Canta, MR, canta, MR, canta, MR, canta, canta. Atraído pela tua. Enquanto tu canta, Não Deus me renova a vejo, tua vida. Enquanto tu canta, Deus não renova a me tua alma. vejo sem a tua. Vai, meu batera, vai, quebra a baqueta. Atraído Erebecando orevas. Não me vejo. não me vejo sem a tua Atraídos. presença. Atraído Mais alto. pela tua presença. Não me vejo. Não me vejo sem a tua presença. Atraído Erebecando orevas. Erebecoma orevas, cérebra. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia. É que a sarça. É que a sarça pegou fogo. Coisa linda. E a voz Meu e meu coração. coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu E meu coração. coração queimou. Bem baixinho. E a Com tua glória, um dia vale mais que mil. E é nessa hora que Deus começa o processo de cura. Pastor, qual é a certeza que Deus curou Elias? É simples. Volta para teu caminho. Hoje é dia que Deus restaura a tua vida e teu altar. Deus começa a orientá-lo. Tu vai ungir Eliseu, vai ungir o rei, vai preparar o sucessor. Ó, eu disse que a história de Elias facilmente produziria um. Chega uma hora que esse homem que pediu para morrer, primeiro, nem morrer ele morreu. Diga ao seu irmão, diga, Deus não é gente não. Elias pediu, tia, para morrer. Aí Deus, só para mexer com ele, disse assim, pastor, nem morrer, tu vai. Enoque não morreu. Elias, meu evangelista, não morreu. E chegou uma hora, deixa Deus restaurar. E chegou uma hora que Deus fez assim, ó. Alguém dá um assoveio aí bem alto, o meu é fraco, vai. Tô indo aí te buscar. Sabe o que é que Deus mandou para pegar ele? Carro de é o fraco. Da caverna para carro de fogo. Olha para o seu irmão, diga a ele, diga, esse é teu Deus. Só o teclado bem baixinho. Eu termino essa mensagem lhe perguntando: qual é a sua caverna? O que é que tem lhe empurrado para baixo? O que é que às vezes sem ninguém ver nem perceber tem tirado suas forças? Esse processo é retroalimentador. Quanto mais desce, mais pensa. Quanto mais pensa, mais desce. E a alma vai sangrando, sangrando, sangrando. Mas hoje, encerrando, Deus está gritando o meu nome, seu nome, está dizendo: ei, psiu, Eric, Flávio, João, José, Maria, psiu, sai da caverna. Aleluia. Levanta, come, volta para a vida, para a tua família, para o teu casamento, para o teu ministério. Volta para você. Acorda. Por quê? Porque você não está só.
Por quê? Porque eu estou aqui para ajudar você. Por quê? Porque eu tenho para você 4 ordens. Quantas ordens? Se levante, coma, você não está só, saia da caverna. 3 conclusões finais. Primeiro, gente de Deus também adoece. Segundo, não há beco sem saída para filho de Deus. Terceiro, Deus pode e sempre quer nos restaurar e deixar melhor do que antes. A glória da segunda casa será maior do que a da? Para IBR, aqui é só um ensaio, né, pastor? Do que está preparado. Diga para alguém, diga: se eu fosse você, faça assim, ó, faça assim, ó. Agora faça assim, ó. Que é isso, pastor? Diga ele: eu fosse você, eu já começava a sentir o cheiro do vinho novo, porque a uva já está sendo pisada. Pastor, me perdoe o horário, sei que a hora avançou, mas eu quero perguntar nessa noite, com autorização do pastor, claro. Segura o teclado bem baixinho. Eu quero perguntar nessa noite: onde está você? Pastor, eu estou aqui na igreja hoje, estou visitando, e eu estou afastado. Alguém me convidou para estar aqui hoje. Um amigo, uma amiga me chamou. Olha bem para mim, eu sempre digo, infelizmente tem ex-marido, sim ou não? Sim ou não, igreja? Tem ex-mulher, sim ou não? Ex-genro, sim ou não? Ex-sogra, sim ou não? E ex-filho, tem? Por quê? Porque é laço de sangue. Laço de sangue se quebra? Sim ou não? Ele pode estar fora da posição, fora do direito de filho. Aí no dia do tribunal, como você viu aqui hoje, daquele jeito, não recebe a herança. Mas se o filho quiser voltar, o pai está sempre esperando. O filho pródigo volta para ser servo. O pai dele diz assim: servo não, você é meu filho. Quando ele aponta de longe, o texto diz, não sou eu, está no texto, que o pai vê, corre, abraça, beija, coloca uma roupa, uma sandália, um anel, mata um bezerro e dá uma festa. Quem faz tudo é o pai. E eu sei que há aqui hoje, dá aquela nota do filho: eu quero tanto enxugar teu pranto, do Lázaro. Sabe aí, Davi? Sabe? Bem baixinho. E o pai está aqui hoje dizendo para filhos que estão afastados: eu estou aqui para restaurar a sua vida. E eu quero perguntar a você nessa noite, que está aqui hoje: pastor, eu estou afastado. Alguém me convidou para estar aqui hoje. Eu estou distante, mas eu entendi essa mensagem. E não é amanhã, é hoje. Eu quero restaurar a minha aliança com Deus. Aonde você estiver, quem está afastado, foi convidado por alguém, está aqui hoje distante, está aqui hoje longe, mas entendeu: pastor, eu quero voltar para Jesus. Venha, venha. Se tiver alguém do seu lado aí agora afastado: filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. venha. Filho, vem ser meu. Filho, eu Quero ser teu Deus. Onde está você? Pastor, eu estou aqui hoje, eu estou afastado, eu estou no meio dessa multidão. É o primeiro convite. É você que está aqui nessa multidão, mas está distante. Já esteve em alguma igreja, já esteve em algum gueto eclesiástico, mas quem sabe por algum motivo, por algo que aconteceu que você não esperava, que você não imaginou, talvez por uma decepção você se afastou. Mas o Pai do céu está dizendo aqui hoje: volta. Volta por quê, pastor? Porque o amanhã não existe, o amanhã nunca chega. Quando o amanhã chegar, não é amanhã. Quando o amanhã chegar, vai ser hoje. Eu tenho que amar hoje, perdoar hoje, dar o meu melhor hoje, me decidir hoje. Onde está a primeira pessoa? Venha. Eu te amo tanto. Alguém? Venha. Tanto, tanto, tanto. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Venha. Eu quero orar por você. Venha. Filho, Eu quero ser teu Deus. por que me queres tanto assim? Venha, venha. Pastor, eu nunca fiz aliança pública com Deus, Vem ser meu. mas hoje, pela primeira vez, eu quero voltar para Ele. Alguém? 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 Alguém?
Venha, olha aqui, tem festa. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto. Fica aqui com ela, fica aqui com ela. E fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo! Eu te amo tanto. Tanto! Tanto. Filho! Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser. Filho, eu quero ser. Por que me queres tanto assim? Ó, eu quero. Eu quero. Cadê? Eu quero te envolver em meus mistérios. Venha! No manto pra salvação da tem minha tempo, glória. venha! Eu vou Venha! desenrolar. Cadê a segunda vida? Vem, vem! Mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar. Olha a segunda vida aqui. Vou te dar vitória. Por quê? Porque me queres tanto assim. Canta! Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto. Cadê a terceira vida? Vem, vem, vem! Só meu. Filho, eu quero ser. Filho, eu quero. Eu te amo! Tanto, tanto, tanto. Tanto, tanto, tanto. Filho, vem ser meu. Filho, vem ser meu. Há mais alguém? Filho, eu quero ser teu Deus. Há mais alguém? Deixa eu chamar pastor Rivaldo aqui. Porque me resgatou. Vem, pastor Rivaldo. Porque me trouxe aqui. Porque me queres, Deus. As ovelhas agora serão suas. Tanto assim. Onde é a terceira vida, que hoje é a terceira, vem. Contra o céu perfeito. Bem baixinho, há mais alguém? Há mais alguém? Segura. Olhe para alguém e diga assim para ele: se levante. Diga, se levante. Coma. Você não está só. E diga a ele: e não se esqueça, hoje é dia de sair da caverna. Você pode aplaudir o Senhor, pastor Rivaldo? Põe as mãos para cá, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, queremos apresentar as tuas filhas, Senhor, que hoje estão se entregando no teu altar, Pai. Coloca por terra, Senhor, tudo aquilo que o inimigo estava planejando contra a vida delas. Senhor, não permita com que elas venham se desviar, Senhor, da tua vontade, mas através do Espírito Santo fortalece, através do Espírito Santo renova, através do Espírito Santo firma os pés delas, Senhor, na tua presença, para que elas possam continuar cada vez mais, Senhor, servindo na tua casa, no teu reino. Em nome de Jesus, nós anulamos humildemente, nós anulamos toda ação do mal contra a vida destas duas jovens. É assim que nós oramos, Senhor. Escreve o nome delas no livro da vida, no livro do Cordeiro, para que no grande dia o Senhor vos lembre desse momento de confissão. É assim que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. E você diz, aplauda ele aí, aplauda ele aí. Aplauda mais forte, aplauda mais forte. Eu não sei se é impressão minha, mas quando eu falo alto, a minha voz fica parecida com a sua, viu? Aplauda mais forte, a mesma coisa. Querido, senta um minutinho, só para eu dar os avisos aqui e encerrar o culto. Senta um minutinho, deixa eu agradecer a todos vocês. Sim, tem cantina ali fora. Se você quiser ajudar o nosso congresso, você vai estar ajudando financeiramente, compre um salgado ali fora, tá bom? Compre algo na nossa cantina, para que tudo isso aqui tem custos, tá bom? Tem gastos. Nós também estamos com a reforma do novo templo. Então fica ligado, irmão. Se você não segue a gente no Instagram, coloca lá ibr.mari. Instagram, YouTube, Facebook, nós estamos presentes lá. E eu quero agradecer também você que ficou em casa nos assistindo pelo YouTube. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Rapidinho, eu quero chamar aqui os líderes e os vice-líderes dos ministérios. Por favor, sobe aqui rápido, que as horas já se avançou.
Sobe aqui, por favor, os líderes dos jovens, das mulheres, dos homens, do louvor. Sobe aqui rápido, rápido. Os líderes, o líder dos obreiros, sobe aqui ligeiro, em nome de Jesus. Dá uma carreira. Eu não vou chamar todos os obreiros hoje, porque não vai caber aqui. E amanhã ainda tem o encerramento do nosso congresso. Tá bom? Tá faltando alguém? Tá faltando o chefe da mídia, né, que não pôde estar aqui hoje, o Emerson. Depois eu vou dar um cascudo na cabeça dele. Ele teve um compromisso, ele tinha me avisado já faz tempo. Mas eu disse, infelizmente a gente não vai poder mudar a data, né? Você vai ficar em casa hoje, depois você vem. Tá bom. Quero agradecer a vocês que vieram, a banda. É aquilo que eu falei para vocês. Se vocês morrerem em Cristo, o galardão de vocês vai ser maior do que o da gente. Porque a gente sabe que é difícil. Questão de som, pessoal que fica ali na mesa de som. Complicado, né? Fazer com que tudo saia perfeitamente, agrade a todo mundo, não é um negócio fácil. É um negócio difícil. Viu? Quero agradecer a cantora Bela, aos meninos que vieram com vocês. Vocês cantam, para mim tem um CD tocando aqui. Vocês são uma bênção nas mãos do Senhor, tá bom? E elogiar vocês pelo horário que vocês chegaram. É difícil, viu, irmão? A gente chamar assim uma banda para tocar, chegar no horário que eles chegaram aqui, chegaram primeiro do que eu. Quando eu cheguei, o carro já estava ali esperando. Parabéns, que Deus abençoe vocês. Continuem assim, fazendo a obra de Deus com excelência, tá bom? Quero agradecer também ao pastor Eric Melo, que esteve pregando. Como sempre, pastor, uma palavra abençoada. Em nome de Jesus, tá bom? Pastor Flávio, evangelista Nil Trovão, pastor Carlos lá atrás da sua igreja. Nossos obreiros aqui da frente, que Deus possa abençoar vocês. Se eu esquecer de alguém, você me perdoe, viu? Porque é muita coisa. Você não tem ideia. Teve uma hora que foi missionária Fabiana. Chegou ali atrás, onde eu estava sentado. Pastor, eu faço o que eu digo, minha filha? Eu já não sei mal o que responder. De tanta coisa que eu já respondi hoje. Faça aquilo que Deus colocar no seu coração. Eu não sei nem o que é que ela queria, mas eu creio que já deu tudo certo no nome de Jesus. Agradecer aos irmãos lá de Sobrado que vieram. Que Deus possa despedir vocês debaixo da bênção, né? Alexandre, missionária Sueli. Vocês vão estar aqui amanhã, né? De novo. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar vocês. Amém? Eu acho que aí está mais confortável do que aqui, em relação a calor, viu? Deus possa abençoar vocês em nome de Jesus. Agradecer também a todos os irmãos da sede. Colocaram um ônibus, mês que vem, né? Aí na sede. Manda a data nova para mim, né? Que o senhor mudou a data. Estaremos lá também, a IBR Maria, vai em peso, viu? Junto com a IBR Sobrado. Nós vamos dar um jeitinho, aquele jeitinho, né? E nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Quero agradecer também a vocês que estão aqui atrás, ó, aos meninos que organizaram ontem e hoje. Tá aqui os líderes e vice-líderes. Eu não vou dizer quem é líder nem quem é vice, para a gente economizar tempo. Mas que Deus possa abençoar vocês. A igreja pode estender a mão para cá? Vamos abençoar eles, que eles organizaram tudo. Se você me perguntar, pastor, o senhor fez o quê? Eu vim aqui ver como é que tá a rascadeira, né? Eu digo, tá bom. Aí fui para casa de novo. Organizaram tudo. Teve coisa aqui que eu nem sabia que eles organizaram, iluminação, tudo foram eles, tá? Eu não meti a mão em nada e nem gosto, porque quando o pastor fica metendo bico demais, o povo não cresce. Recaiam sobre vocês, em nome de Jesus. E a igreja diz, aplauda bem forte ao Senhor. Pastor Fábio, o senhor encerra o culto, em nome de Jesus. Fique de pé, igreja. Vamos encerrar o culto em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Amanhã teremos o encerramento aqui do congresso, amém? Você que não tem culto na sua igreja, se tiver, venha para cá adorar junto conosco amanhã, em nome de Jesus, amém? Amém? Quem precisa de oração? Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, maravilhoso Deus, Pai amado, Pai querido, obrigado por esta noite, Senhor, maravilhosa, Pai, na Tua presença. Pai amado, Pai querido, obrigado pelos louvores, pela palavra, o Senhor falou tremendamente neste lugar. Pai amado, Pai querido, acampa Teus anjos, Senhor, no caminho daqueles que estão de volta, indo para a sua casa. Pai amado, Pai querido, guarda os carros, Senhor, guarda o ônibus que vai para João Pessoa, Senhor. Pai amado, Pai querido, dá livramento nas estradas, Senhor. Guarda todos os Teus filhos que estão voltando para a sua casa, Pai. Deus, é assim que eu te oro, Pai, já te apresento, Pai, em nome de Jesus, o congresso, o encerramento de amanhã, Pai, em Tuas mãos, Pai. Pai amado, Pai querido, é assim que nós te oramos, te apresentamos também em Tuas mãos, Senhor. A vida do meu filho Benjamin, que está enfermo, eu te apresento em Tuas mãos, Senhor, eu te peço. Estabelece a saúde dele, Pai, para que Tu não venha a ser glorificado. É assim que eu te oro e te agradeço por tudo. A igreja diz... Coxa com as mãos, que a graça e a paz, as mais ricas e doces consolação do Divino Espírito Santo, repouso sobre toda a igreja, hoje até que Jesus volte. A igreja